Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa primeiro gabarito aí da nossa primeira peça, que foi uma declaratória, né? A primeira peça aí muita gente tem um pouco mais de dificuldade, principalmente aqueles que nunca tiveram aí contato direto na prática com as peças. Normal, não se desesperem, isso é muito normal. O que a gente observou nessa primeira peça foi o seguinte: muita gente deixou de indicar, por exemplo, no endereçamento, a comarca de Mariana, né? Lembrem-se lá que o enunciado ele tratava de IPTU, portanto, um tributo de competência municipal, e foi o município de Mariana que determinou lá a cobrança. Sempre que o enunciado te trouxer esse dado do município que está efetuando a cobrança, ele deve constar no endereçamento, não pode deixar em branco, senão vocês acabam perdendo ponto. O desenvolvimento do direito foi mais tranquilo, né? Não vi tantas dificuldades aí de vocês encontrarem a tese da imunidade, mas muita gente esqueceu no item da tutela de urgência de demonstrar os requisitos da tutela de urgência, né, os fundamentos relevantes do direito e o perigo de dano, e, ao final, requerer a suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do artigo 151, inciso 5 do CTN. E aí, quem deixou de colocar isso no item também acabou esquecendo no pedido de concessão da tutela de urgência. Em geral, foram esses aí os problemas que a gente identificou. Pessoal, muito importante, não percam pontos nessas formalidades. Então, assim, não errem o endereçamento, não esqueçam de colocar o item de tutela de urgência quando cabível e o seu desenvolvimento correto, e nesses itens de tutela de urgência ou de liminar, requerer a suspensão da exigibilidade do crédito nos termos 151 e o respectivo inciso. 4 quando é liminar, 5 quando é a tutela de urgência efetivamente, e o 2, às vezes, quando é o depósito, no caso de uma anulatória. Não deixem de colocar isso. E no pedido também fazer os pedidos completos. Por que que eu ressalto essa importância de vocês não perderem esses pontos bobos? Porque as formalidades da peça, esquecendo aí o fato do desenvolvimento do direito, as meras formalidades da peça, seu desenvolvimento adequado, valem de 3 a 3,5 pontos da sua prova. Então é muita coisa. É muito importante você desenvolver as formalidades da peça da forma adequada e completa para garantir aí seus 3 a 3,5 pontos da peça. Beleza? Feitas essas considerações iniciais, vamos à lousa para a gente verificar que a gente tem que observar no enunciado para estar cravando a peça cabível. Vamos à lousa. O município de Mariana publicou uma lei em junho de 2016, revogando a isenção concedida às igrejas da cidade com relação ao IPTU de seus imóveis alugados a terceiros. Para tanto, determinou-se que apenas os imóveis destinados aos cultos religiosos continuariam isentos. Quanto aos demais, a partir do exercício de 2017, incidiria o imposto. Inconformado com a publicação da lei, o administrador da Igreja São Judas Tadeu lhe procura informando que o recolhimento do IPTU sobre todos os imóveis afetaria a igreja, visto que todo o valor arrecadado pelos imóveis alugados é destinado à manutenção das finalidades da igreja. Diante de tais circunstâncias, como advogado da Igreja São Judas Tadeu, proponha a ação ordinária adequada para garantir os direitos de seu cliente, afastando-se a exigência do IPTU. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai observar aqui. E aí, procurem sempre estar grifando na prova de vocês, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que tentar ver é qual é a peça cabível. E a hora que vocês descobrirem a peça cabível, vocês vão ver o alívio
que vai dar. Então vamos reler o enunciado. Então o município de Mariana publicou uma lei que revogou a isenção. Determinou-se que os imóveis destinados aos cultos religiosos continuariam isentos. Quanto aos demais, a partir do exercício de 2017, incidiria o imposto. Então, vejam, até agora o enunciado não me traz nenhum dado de tempo, a não ser a partir do momento em que vai se cobrar o imposto, a partir de 2017. Então, ele já me traz esse dado temporal aqui. O momento em que será cobrado o imposto cuja isenção foi revogada. E ao final, diante de tais circunstâncias, como advogado da igreja proponha, e aqui, em regra, pessoal, este último parágrafo, ele vai definir o que a FGV vai querer na sua prova. Então, como advogado da igreja, proponha a ação ordinária. Ação ordinária. Portanto, aqui, ele afastou o cabimento de eventual mandado de segurança. Ação ordinária adequada para garantir os direitos de seu cliente, afastando-se a exigência do IPTU. Então, vejam. O que a gente tem como dado aqui? Deixa eu abrir aqui uma. A gente tem como dado a seguinte situação. Uma lei que revoga a isenção e determina que a partir de 2017 haverá cobrança. Pergunta-se, já há uma cobrança? Há um lançamento? Então, há lançamento? Há cobrança? Não. Não. Em que momento nós estamos? A gente tem aqui o fato gerador do tributo, a gente tem aqui o lançamento, mais especificamente a notificação de lançamento, ou a cobrança, tudo, e aqui a execução fiscal. Então vejam, eu tenho uma lei que revogou uma isenção e está dizendo que a partir do ano seguinte, do exercício seguinte, é que haverá a cobrança. Portanto, eu estou nesse momento aqui, entre a ocorrência do fato gerador, que é a propriedade, e o lançamento, a notificação de lançamento. Então, eu estou em momento anterior a essa notificação. Logo, nesse momento aqui, a ação cabível é a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou um mandado de segurança preventivo. Porém, nesse caso, como há exigência de medida ordinária, não é cabível um mandado de segurança, pois não é ação ordinária. Né? O mandado de segurança ele segue um rito especial, portanto, nesse caso, não era cabível o mandado de segurança. Então, voltemos aqui ao nosso enunciado. Poxa, já descobrimos a peça cabível. Então, já descobrimos tratar de uma anulatória. De uma anulatória não, de uma declaratória. Então, ótimo. Descobrimos tratar de uma declaratória. Afinal, vai se cobrar apenas a partir do exercício seguinte. Ora, agora, o que a gente tem que observar no enunciado? O que a gente tem que verificar no enunciado para tentar descobrir a tese disso daqui, as partes que vão compor a relação jurídica, né? Então, vejam, a gente tem uma questão de IPTU.
O município de Mariana publica uma lei em junho de 2016 que revoga a isenção de IPTU. Então, trata-se de um tributo municipal e o município de Mariana, o enunciado me traz esse dado que publica essa lei. Portanto, aqui eu tenho o sujeito passivo da relação. Certo? Certo. Além do sujeito passivo da relação, esse dado e o fato de ser um tributo municipal me faz levar ao endereçamento ao juiz de direito da vara civil da comarca de Mariana. Vejam, o enunciado me traz esse dado, portanto, eu tenho que indicar no endereçamento o município, a comarca respectiva. Beleza? Então, a gente matou o sujeito passivo e a gente mata o endereçamento da ação. O sujeito ativo é o teu cliente. Quem é teu cliente? A igreja São Judas Tadeu. Está aqui o nosso sujeito ativo. Então, a gente já tem condição de fazer o endereçamento, a qualificação das partes. Já sei qual que é a ação declaratória. A declaratória está prevista lá no artigo 19, inciso 1 do novo CPC. Além disso, a gente inclui aí os artigos 300 e 319 também do CPC. O 300 trata da tutela de urgência, o 319 dos requisitos da petição inicial. Beleza? Agora a gente vai observar a nossa tese em si, né? Que a gente tem que buscar para a tese. Então, publicou uma lei que revogou uma isenção. Ora, publicou lei, veículo está adequado. Ok, não tem nenhuma irregularidade com isso. Revogou a isenção concedida às igrejas da cidade com relação ao IPTU de seus imóveis alugados a terceiros. Beleza. E determinou-se que apenas os imóveis destinados aos cultos que continuariam isentos. Acontece, pessoal, que o enunciado ele te traz a seguinte informação a seguir. Que o valor arrecadado pelos imóveis alugados é destinado à manutenção das finalidades da igreja. Então vejam, aqui a gente já tem que ligar o sinal de alerta. Vocês já estudaram a questão das limitações ao poder de tributar, que em regra estão lá no artigo 150 da Constituição Federal. Então abram lá o artigo 150 da Constituição e comecem a dar uma lida nele. Ele é um dos principais artigos para a gente estar estudando, tá? Então, artigo 150, deem uma lida no inciso 6, a linha B da Constituição Federal. E aí vocês vão verificar a imunidade relativa aos templos religiosos com relação à propriedade e à renda quando o valor recebido aí for destinado às finalidades da instituição. Portanto, nesse caso, não há nem que se falar numa isenção. Por quê? Porque o templo, a igreja, ela é imune. Há uma imunidade. E essa imunidade não é perdida por conta do imóvel ser alugado a terceiro, uma vez que o valor é destinado à finalidade da igreja. E aonde a gente vai embasar isso? Além do artigo 150 da Constituição, a gente tem aí a súmula vinculante
número 52 do STF, que determina que o imóvel alugado ele permanece imune ao IPTU, uma vez que a renda é destinada à atividade essencial da igreja, né? Então, dos templos, ou na verdade das pessoas indicadas nas alíneas B e C da Constituição Federal. Então, aplica-se aí a súmula vinculante número 52, é a antiga súmula 724 do STF. Beleza? Então, com isso, a gente mata a nossa tese. A gente mata a nossa tese. Feita a tese, a abertura do item da tutela de urgência e depois os pedidos. E como que ficaria o nosso gabarito nesse caso, portanto? Então a gente vai lá. O endereçamento a gente já viu ao juiz de direito da vara civil da comarca de Mariana. Qualificação das partes, sujeito ativo, lá no enunciado. Igreja São Judas Tadeu. Sujeito passivo indicado também no enunciado, município de Mariana, ou a fazenda pública do município de Mariana. Fundamentação legal da peça. A ação declaratória tem seu fundamento no artigo 19, inciso 1º, artigo 300 e 319 do CPC. 300 fala da tutela de urgência, 319 dos requisitos da inicial. A nossa tese, conforme a gente viu, imunidade dos templos, nos termos do artigo 156b da Constituição Federal, uma vez que o imóvel alugado permanece imune ao IPTU, pois a sua renda é destinada à atividade essencial da igreja nos termos da súmula vinculante 52 do STF. Grifem essa súmula porque ela é muito importante. Em seguida, a gente vai fazer a abertura do item da tutela de urgência. Então, vocês vão abrir um tópico da tutela de urgência. E aí, fundamentada nos termos do artigo 300 do CPC, vocês vão demonstrar que, no caso concreto, verificam-se os elementos previstos no artigo 300, quais sejam a probabilidade do direito. O que vem a ser a probabilidade do direito? É a própria tese. Então, você vai demonstrar a probabilidade do direito fundamentando na tese. Olha, a probabilidade do direito está demonstrada nos autos, uma vez que a igreja ela é imune à cobrança do IPTU. Pronto, você já demonstrou a probabilidade do direito. E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ele tem uma regrinha que é demonstrar o seguinte, olha, nesse caso há perigo de dano, visto que se não houver a concessão da tutela de urgência, o contribuinte será cobrado indevidamente do IPTU, haverá ainda a inscrição em dívida ativa desse débito indevido e posterior execução fiscal e constrição indevida dos bens. Então veja que ele segue uma lógica aí, que é uma cobrança indevida, dessa cobrança indevida, uma inscrição em dívida ativa, da inscrição em dívida ativa, uma execução fiscal e a constrição, a penhora indevida dos bens. Isso é o perigo de dano do processo. Por fim, ainda no item da tutela de urgência, aquilo que eu comentei no começo dessa nossa aula. Requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151.5 do CTN, que ele dispõe justamente isso, que suspende a exigibilidade do crédito a concessão de tutela antecipada. Ainda, terminou esse item? Já vamos aos pedidos. E nos pedidos, o primeiro pedido é o da concessão da tutela de urgência. Nos termos, né, uma vez que encontram-se nos autos os requisitos do artigo 300 do CPC.
quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E ainda requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151.5 do CTN. Mas, professor, eu acabei de falar disso aqui em cima. Eu acabei de falar no item da tutela, da tutela de urgência. Eu requeri já a suspensão. Preciso requerer de novo? Precisa. Nos dois momentos. E por que nos dois momentos? Porque por vezes o gabarito ele vai trazer só aqui, por vezes o gabarito vai trazer só aqui, ou ainda exigir que você colocasse nos dois momentos. Então, cuidado, utilizar nos dois momentos essa questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Feito isso, requerer procedência do pedido para declarar inexistente. Qual que é o objeto da declaratória? Declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre autor e réu. Então, no julgamento de procedência, tem que dizer o objeto dela. Mais a tese. Em razão do ferimento, na verdade aqui, em razão, que ferimento aos princípios o quê? Em razão da imunidade. Imunidade dos templos. Nos termos lá do artigo 150.6b da Constituição Federal. Então, em razão da tese. Então, você vai trazer o julgamento procedente, o objeto da ação, que é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e, por fim, a tese que fundamenta o meu pedido. Em seguida, a citação do ente público na pessoa do seu representante legal, condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o valor da causa. No valor da causa, sempre genérico, né, via de regra, na verdade, genérico, dá-se a causa o valor de reticências e, entre parênteses, valor por extenso. Dá-se a causa o valor de reticências, entre parênteses, valor por extenso. E o fechamento da peça, com termos em que pede deferimento, local / data, advogado / OAB. Pode voltar para mim. Pessoal, muito cuidado com o fechamento da peça também, porque ele pode ocasionar a identificação da tua peça. Fechamento da peça vai ser sempre genérico. Nestes termos, pede deferimento, local / data, nada de colocar a tua cidade, onde você está fazendo a prova, nem a data da tua prova, e advogado / OAB. Não identifiquem também na OAB a unidade federativa, OAB-SP, OAB-TO, enfim, não identifiquem a unidade federativa, porque isso vai causar, vai acarretar na identificação de peça e aí vão zerar a peça de vocês. Com relação à ação declaratória, era isso, o gabarito ele é bem sucinto, é uma peça que ela vai servir de base para as demais, é bem bacana isso, a estrutura dela, ela é, bem dizer, a mesma estrutura das demais peças ordinárias, mas cuidado com o enunciado, ele sempre vai te trazer algum dado ali para você conseguir identificar na linha do tempo. A gente viu lá, foi antes da notificação de lançamento, sequer tinha lançamento, a cobrança era futura, portanto eu estou em momento anterior ao lançamento. Se eu estou em momento anterior ao lançamento, eu estou diante de uma ação declaratória ou de um mandado de segurança. Nesse caso, o enunciado, ele deixa bem claro, uma medida, eu quero que você ingresse com a medida ordinária cabível. E, portanto, a gente afastou a possibilidade de mandado de segurança. Beleza? Com isso, a gente fecha esse nosso primeiro gabarito e ficamos à disposição de vocês. Eu no Twitter e pessoal no CSD lá para quaisquer dúvidas. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo gabarito. Até mais.